qualquer horário que você esteja assistindo, esse é o podcast do Instituto Wesleyano de Educação e ele é produzido pela Secretaria-Geral de Educação Cristã. Toda segunda-feira a gente tem um podcast. Eu, pastor Coutinho, pastor Eli, nós estamos no podcast de teologia. E também o pastor Newton Júnior e o aspirante Isaac estão no podcast de formação ministerial. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele tem vários títulos, esse convidado, vários títulos. É servo de Deus, amigo meu e do pastor Eli. Amigão. É um compositor, músico, intérprete, evangelista e também tem uma carreira acadêmica. Eu vou deixar aí o pastor Eli apresentar o nosso convidado. Maravilha. Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E realmente, Coutinho, hoje a gente está aqui, eu estou privilegiado por receber aqui o meu querido pastor Eliseu Gomes. Honra minha. É um prazer, Eliseu. A gente tem desenvolvido uma amizade aí já há algum tempo, uma caminhada em assuntos que a gente é apaixonado, que é o metodismo, teologia, história. E hoje você está nos abençoando aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Que hoje seja uma bênção. Converse um pouquinho com a gente aí, fale um pouquinho da tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade do Instituto Wesleyano de Educação, né, na pessoa do pastor Coutinho, pastor Eli. Como já dissemos aqui, somos amigos, né? E assim, entre amigos a gente fica mais à vontade, né? Dispensa as formalidades, né? E eu fico muito feliz pela oportunidade. Muito lisonjeado mesmo de Deus e poder também, não só por isso, mas contribuir. Porque a gente vive hoje uma teologia rasa, uma historicidade assim, estoada, né? E é bom a gente sempre estar voltando às origens, às raízes, ao legado, à herança, para sempre confirmar tudo que Deus nos entregou. Isso é muito importante e aproveitando a comunicação, a tecnologia para ampliar essa voz, isso é muito bom. Parabéns. Eu também tenho que fazer um destaque aqui, Coutinho. Dizer que minha esposa é fã do Eliseu, rapaz. Ah, mas quem não é? É verdade. Quem não é? Minha esposa Vereni. Eu não vou rolar não, né? Olha, ela é fã do Eliseu. Hoje eu falei que eu estaria com você aqui. Ela falou, rapaz, que legal, se eu pudesse, Amém. subiria, mas Obrigado pelo não carinho. pode estar aqui. Amém. Mas realmente ele é uma referência para todos nós. Amém. Pastor Eliseu, é um privilégio nosso ter o senhor aqui conosco. A gente está muito feliz. Tá? Obrigado. E a gente já queria começar, porque nós vamos falar sobre metodismo, vamos falar sobre Wesley, mas nós queríamos começar esse podcast numa crescente. Primeiro, que você assim fale um pouco como foi a sua experiência em relação à palavra, porque você é um pregador, você é um teólogo, eu sei que você ama a palavra de Deus. E logo após, como que você descobriu o metodismo? Como que aconteceu essas duas etapas na sua vida? Pois não. Eu fui criado na igreja. Meu pai, pastor, desde a tenridade dele, né? Ele começou cedo no ministério. Minha mãe é de origem batista. Minha mãe, minha avó, minha bisavó, todos batistas, uma geração de batistas assim, grande, né? E então eu já nasci ali na igreja. O meu pai veio para a Wesleyana em 72. Ele que fundou a Igreja Universal Poder de Jesus, né? Lá para os idos de 68, mais ou menos, 69. Eu nasci em 66, então eu já nasci na Universal, né? Então quando ele conheceu o avivamento, né? Foi porque aquela época era a época do avivamento, assim, aquela terceira onda que a gente fala aí, né? Então ele conheceu esse movimento, ele conheceu o pastor Urielis, o pastor José Moreira da Silva, né? O pastor Teixeira Carvalho, e ele se uniu ao grupo. O Mário Lindstrom, que foi a ponte. Sim, Lindstrom, sim. né? Foi a ponte. Então, eu nasci já aí nesse contexto. E como eu conheci a palavra, quando chegou a época da juventude, eu comecei a me envolver com jovens do distrito na época. Por isso que é muito bom, nós não perdemos, enquanto distrital, retiro de jovens, você tem que continuar, porque eu sou fruto disso aí. Eu comecei a me envolver com a mocidade, né? Com jovens, e comecei a tocar violão. A irmã Miriam Shaw me ensinou um pouco de violão. O Leonel, que não é esposo dela, o outro, o pastor Leonel, Sebastião Leonel, me ensinou umas posições. E aquilo me fez um músico de igreja local. Comecei a tocar, me envolver com música. Aí o Paulo Ventura
Antigamente, ele era pastor da Taubaté, da nossa igreja de Taubaté. E estava começando um trabalho pioneiro em Baipendi, que hoje é uma igreja maravilhosa, né, grande lá. E ele falou para o meu pai, pega uns jovens, põe numa Kombi aí para me ajudar lá. Aí eu fui com os jovens tocar violão. Quando eu cheguei lá, o pregador não quis pregar, passou mal, não sei, não lembro o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu que não quis pregar. Aí o filho do pastor está aí, o filho do pastor está aí, o filho do pastor está aí. Aí me empurrou, rapaz. Eu já estava envolvido com mocidade, eu tinha estado aqui em Teresópolis naquela conferência de juventude, aqui fui tocado por Deus quando o Rames pregou, o jovem Rames pregou. O jovem Rames, hoje bispo Rames. Eu olhei para ele e falei, eu queria ser igual a esse cara, nunca consegui ser, né? E agora não vou ser mesmo, porque agora é bispo. Então, eu saí daqui já tocado, pastor Eli. E quando eu cheguei lá em Baipendi, era uma cruzada, e aí vai pregar. Eu falei, então eu vou pregar, vou tentar pregar aí. Aí fui para um quarto, orei, lá no quarto da missionária Priscila. O pai dela era o presbítero local. Aí eu orei e preguei em Atos 17, as duas multidões, era um teminha. Mas nunca tinha pregado, Deus me usou pela graça lá. E ali eu senti que eu era chamado, senti aquela convicção do meu chamado. Né? E aí eu comecei meu trabalho. O metodismo, eu fui criado na igreja, eu nunca parei para pensar em metodismo. Mas em 94, eu fui à Inglaterra a primeira vez. Né? Fui pregar na Escócia, na verdade. E estando na Escócia, na Inglaterra, eu tive contato com o metodismo lá, que, por que pareça, a coroa britânica apoia os pontos turísticos metodistas. Eles pagam funcionários, eles querem manter viva a história do metodismo. Em 73, a rainha Elizabeth fez uma campanha para quem tivesse móveis do metodismo antigo, a coroa ia dar uma recompensa. Ela conseguiu resgatar muitos móveis de pregadores, de pastores, de Wesley. E aquilo me comoveu, porque logo na entrada da alfândega, o cara perguntou, você vai vir fazer o quê aqui? Eu falei, eu sou pastor wesleyano. Ele falou, Wesley pastor? How come? Como é que é isso? Eu falei, eu sou pastor wesleyano. John Wesley? Eu falei, sim, John Wesley. O que está fazendo no Brasil? Eu falei, não, a mensagem metodista chegou até nós. Ele falou, uau, então vem e prega para nós aqui, que a gente está precisando de pregação de novo. Ele falou. Aí me assinou lá, eu entrei, e eu comecei a conhecer, eu vislumbrei com isso. Falei, gente, que pena que a gente não sabe dessas coisas, né? E eu comecei a escafunchar, né? Desculpa a expressão. Comecei a mexer. E aí, pastor Coutinho, foi uma coisa atrás da outra. E começou uma sessão aí de... Aí eu já fui à Inglaterra umas 11 vezes. 11 vezes. Para fazer pesquisa. E agora eu vou morar de vez, né? Vou morar em Oxford. Ei, grande sonho da vida. É um sonho. Morar, dia 14 eu mudo, agora vou viajar dia 14 de março. Vou ser professor lá, né? De teologia. E... descobri que tem um mestrado em teologia wesleyana pela Manchester, no seminário Nazareno Church, e lá em Manchester. Eu vou, a gente vai trocar figurinha aí rapaz, sim, vou ficar assim muito feliz, né? Tem material novo, né, em inglês também para traduzir para a gente. Então foi isso aí, pastor Coutinho. Quando você decidiu estudar mais a fundo o metodismo, assim, você falou que você foi lá na Inglaterra. Sim. E viu, e foi em 94, né? A partir de 94. Mas eu sei que você tem uma formação acadêmica, né? Sim. E tem estudado muito sobre metodismo, né? Quando que você viu que era um caminho sem volta e você poderia falar um pouquinho para a gente? Assim, na verdade, eu tenho que colocar isso com muita propriedade para não soar como uma vaidade ou coisa assim. Dos movimentos evangélicos que existem, o metodismo inspirou quase todos. Eu não falo da igreja metodista, não, nem da nossa, nem nenhuma metodista. O movimento, o pessoal não sabe diferenciar, quando fala em metodismo, acho que está falando da igreja metodista. Não, o movimento metodista, ele é um movimento que inspirou as ramificações. E eu comecei a analisar, veja bem, quadrangular, Assembleia de Deus, todo mundo é arminiano, né? Você começa a ver a questão do zelo. No caso, o leigo na igreja, Maxfield, né? Você vê, peraí, todas essas coisas vai para um tronco só. Chega lá em Wesley. E quando você vai ver teologia, eu não me considero assim um exímio teólogo, eu sou um teólogo básico, né? Eu estou UBX, eu sou UBX aqui, né? Então, você vê que o Wesley enfrentou o iluminismo na sua época. Ele enfrentou o humanismo de Erasmo,
que hoje, a conotação de Erasmo era o pensamento crítico, mas hoje virou mais o pós-modernismo. Ele enfrentou o misticismo de Locke, ele enfrentou o empirismo de Locke, ele enfrentou o iluminismo francês, e ele soube coar tudo isso sem se contaminar com as inclinações erradas desses movimentos. Ele vai lá e pega o melhor do movimento e traz para o metodismo. Cara, não tem um teólogo que teve essa sacada. Foi isso que me chamou a atenção. E por muitas vezes eu louvei a Deus por ter nascido metodista. Não que seja vaidade. Por isso que é muito importante falar isso, sem querer levar para esse lado. É muito importante saber. E às vezes eu chorava, porque hoje nós temos bibliotecas, nós temos faculdades, temos estudiosos, né, como o pastor está aqui também, o Vinícius Couto, que é o Bastos, o outro Bastos, né? Sim. Tudo os Bastos são Levi, Bastos, Levi. só os Bastos aqui. São fera. Vou dar um abraço para o Levi. A gente vai trazer você, Levi. Então, eu comecei a notar, pastor Coutinho, que havia muita coerência na teologia prática de Wesley. E coincidentemente, ele era metodista, quer dizer, né, fundador, e a gente também, e aí eu comecei a ter mais acesso. O pastor Clóvis Paradella, é um grande amigo também da Metodista do Brasil, eu o encontrei por ocasião de um evento e começamos a conversar, ele me chamou lá, eu acabei dando aula magna da Corso Filho, lá, agora há pouco, com o pastor Paulo Rangel, né, o bispo Paulo Rangel, Sim. E isso me abriu um outro leque, que eu era wesleyano, eu só conhecia a nossa redoma. Eu era o sapo na lagoa. Daqui a pouco eu saio e vejo que tem um oceano, tem a Nazareno, que tem um... Rapaz, a Nazareno... tem maravilhosa questão de educação. Eles têm um material fantástico, né? A própria educação metodista. E isso me trouxe... Isso foi me empolgando. O bispo Lockman, um grande incentivador. As teses que eu busco, que eu trago, mando para o Lockman, ele analisa, ele me corrige, sabe? Assim, isso me chamou. E aí eu enfiei a cabeça... Economicamente, é só prejuízo, porque às vezes você faz uma viagem, faz uma pesquisa, monta uma revista, um livro que o pessoal não compra, não adquire, que aquele dinheiro é para mim financiar outras viagens. Mas tá bom. Importante, a gente vai deixando um legado, o pessoal aí vai lendo, vai incentivando uma geração. Esse é o caminho. Você deixou um legado para mim, porque... Quando eu Mas comecei... eu leio você. Na verdade, gente, quando eu comecei a minha caminhada dentro da Wesleyana, e uma caminhada acadêmica também, e eu comecei a buscar as referências. E aí, como eu me apaixonei também pela teologia metodista, e como você falou, ela é o melhor de várias correntes. Sim. Eu encontrei no Eliseu a referência. Eu falei, esse cara aqui é o caminho. Se o cara está indo... Eu comecei a ouvir o Eliseu e entender. Então, eu vou aproveitar até fazer um convite para o pessoal, né, de casa. Se apaixone mais por isso tudo, pela teologia wesleyana, porque a gente tem uma referência aqui do Eliseu. Eu tento contribuir Tem uma de alguma referência forma. do Eli também, que são... Na Igreja Metodista Wesleyana devem ter outros, mas que eu conheço, vocês são duas referências, além do bispo Anderson Caleb, né? Que amam, que estudam sobre metodismo. Né? O caso do Eli, o Eli é bem teólogo, né? O meu caso é mais historicidade. Só que uma coisa precisa da outra. Sim. São irmãs. Eu costumo dizer que são irmãs, né? Aliás, são 4 irmãos, né? A teologia, a historicidade, a geografia e a arqueologia. São 4 irmãs. Elas se dão bem. Então, assim, o Eli é mais teólogo. Pelo menos é que eu vejo, a leitura que eu faço. Mas é verdade. Embora você tenha muita história, né? Mas eu vejo também que o Eli tem uma pegada pastoral também, né? Ele pastor de igreja local, mas ama. Exatamente por conta da teologia wesleyana. Porque a teologia wesleyana é uma teologia pastoral. Exato. A eclesiologia wesleyana é fantástica. Isso. Cara, é uma viagem, né? Eu fiz agora um compêndio sobre eclesiologia, eu pensei que tinha fechado, mas tem muita coisa. E é isso mesmo, era dele. Eu vou falar para vocês dois aí, tá? Se vocês fossem apresentar John Wesley para essa nova geração, o que vocês falariam dele? O que vocês poderiam dizer? Apresente John Wesley para essa nova geração. Fale um pouco dele. Assim, lógico que eu passei isso aqui para o Eliseu, porque é a nossa estrela hoje aqui. Mas, assim, rapidamente, eu diria que o Wesley hoje... Para essa pós-modernidade, é o melhor teólogo que você pode se basear, porque ele tem
condição de dialogar, conversar sem vender e sem negociar os seus princípios fundamentais. Então ele conversa, ele ouve, ele fala, ele permite, eu penso e deixo pensar, certo, Eliseu? Porém não vende e não negocia os seus princípios. Quando o Eliseu estava falando das influências, olha, as comunidades hoje, as comunidades que existem, igrejas no estilo de comunidade, todas elas foram influenciadas por esse movimento de Wesley. Começou lá atrás e está até hoje. Então, hoje, olha, para essa pós-modernidade, o Wesley é maravilhoso. É algo que dá para oferecer e dialogar com muita coisa sem vender, sem negociar os seus princípios. Mas, por favor, a estrela aqui, o Eliseu. Eliseu, ótimo, gostei daí do Eli, né, dessa tirada aí boa. Né? E Eliseu, complemente aí para nós, o que você falaria apresentando o John Wesley para essa nova geração? O que você diria? Eu resumo o Wesley numa palavra. É claro que não minimizando ele, né? Abnegação. Nunca vi alguém abnegado do nível dele, apóstolo Paulo e Jesus. Ou então um outro herói da fé, abnegação. Quando você começa a andar na Inglaterra, nos locais, ver documentos e ver o que aquela pessoa fez, a abnegação. Tanto ele quanto o George Whitefield, tanto Charles. Por acaso, eu estava lendo hoje uma carta dos dois, eu consegui agora uma documentação, que eles trocaram farpas, né? Cartas perigosas até. Mas a elegância de Wesley imita a elegância do Jacob Armínio, né? O Jacob Armínio, ele responde Gamal assim: meu querido, meu amado, você chora com ele, não tem nada feroz, sabe, vociferando. O Wesley responde, o Wesley manda uma carta, o sermão Livre Graça dele, né? Criou uma cena muito grande, porque foi uma resposta, ali era uma resposta aos calvinistas, né? Que no caso de George Whitefield tinha se envolvido. E Whitefield responde uma carta para ele mal criada. A carta que ele responde era mal criada, era digna de uma disciplina. Mas o Wesley, cara, manda uma carta, que eu chorei ao ouvir a carta. O cara é elegante, meu. Ele, como você falou, ele consegue te ouvir contrário, ele não fica com espuma no canto da boca, não cresce a veia do pescoço, não fica vermelho, não parte para cima. Na elegância, né? Ele devolve ao George da seguinte forma: George, um dia, na eternidade, vão nos explicar todas as coisas. Porque se só vão te convencer se for alguém que fala a tua linguagem. Se não for quem fala a tua linguagem, nunca irá te convencer. Ele coloca isso na carta. Mas aquele dia, ele vai falar a nossa linguagem e nos convencerá. Então, o final fica para o mestre. Ele não quis ganhar guerra, ele não quis ganhar. É como ele falou para aquele pregador Philip que veio na Fairland, falou assim: por que você sabe que nós não pensamos assim, você vem pregar dessa forma para a gente? Por que você quer levantar uma celeuma entre nós? Por que você não promove a paz? Né? Então, assim, esse é o que eu vejo. A abnegação. A pergunta é: alguém quer ser abnegado hoje? Essa que é a pergunta. Alguém quer ser abnegado hoje? Eu quando assim, penso em Wesley, além dessa questão da abnegação, né, eu penso também de uma pessoa disciplinada. Né? Eu queria que vocês pudessem assim falar para a gente como que ele fazia suas devocionais, né? Como que ele se preparava. Como pregador leigo, me parece que o pregador leigo tinha que ter pelo menos 4 horas de leitura, algo assim, de estudo. Né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre a disciplina de John Wesley. Prática devocional de John Wesley. Por favor, Eliseu. Praticamente ele começa com a mãe. A mãe tinha essa pegada, a Susana. A Susana, ela veio de um casamento, o pai dela casou com a segunda mulher, porque a primeira morreu a ter um filho, e ela casou com a Mary White, da qual teve 25 filhos, e é a 25ª. E o pai dela educou reis, barões, educou duques. Era um homem extremamente... Já o avô dela, o John White, foi ele que determinou a expressão presbiteriano, presbitério, no movimento anglicano. Então, era uma família fantástica. E ela lia grego, ela lia hebraico, ela escrevia latim, e ela ficava ouvindo as aulas do pai pela porta. Punha a cadeira e ficava com o ouvido e escrevendo, estudando, com o pai dando aula. Então, ela já veio criando os filhos já nessa pegada. Ela tinha um tempo de oração cada filho, de devoção cada filho. O Wesley, na quinta-feira,
O Wesley já veio com isso da mãe. Quando ele entra na sociedade acadêmica britânica, existia a questão das sociedades que tinha a prática do diário. Era uma prática normal, o diário, o diary, né? O journal, que eles faziam. Então, você vê, vai pegando aqui, pegando ali, ele já vem dessa pegada de disciplina, né? Na atenção. Mas ele vai ler um autor chamado Richard Allende, que vai ser o grande idealizador da oração do pacto. A vida de Richard Allende, que era um puritano, mas um puritano mais piedoso, ele é mais pietista que puritano. Puritano que eu falo no sentido pleno da palavra boa, não do moralismo exacerbado que eles tinham. O Wesley vai adquirir do Richard Allende, né, essa questão da disciplina. Ele vai ler o Thomas Kempis também, A Imitação de Cristo. Ele vai se acercar e depois ele vai ser professor de filosofia. Ele também tem uma grande chegada a Aristóteles. Isso vai criando nele, sabe? Não tem como dizer assim, ele nasceu assim. Foram várias fontes que vai criando nisso aí nele. Bom, na praticidade, pelo que eu tenho lido a respeito, não havia em Wesley um roteiro definido. Ele sempre amanhecia orando, tinha uma prática de oração. Depois ele tinha uma meditação na Bíblia, sempre com uma anotação. Ele nunca lia um texto sem anotar alguma coisa. Ele dizia o que Deus fala tem que ser anotado, né? Tem que ser escrito. Tanto é que ele cobra isso do pessoal do Clube Santo, para que eles escrevam as meditações, né? Daí vem os diários, aí vem as notas explicativas, aí vem tudo que... Depois ele lançou um jornal chamado Magazine, Arminian Magazine, né? Arminian. Então, ele vai ter a prática ele tem. A sequência não. Um dia mas sempre regado de oração. Então, o Wesley orava 4 horas, em média, mas não orava 4 horas. Ele passava um tempo em oração. Ele lia a meditação, fazia o journal, depois ele lia de novo o anterior, e à tardezinha ele voltava com outra parte do diário, que era escrevendo os pecados que ele supostamente tinha cometido e os pecados que ele venceu. Áreas que ele dominou na vida dele. Ele não falava assim, o pecado eu cometi, as áreas que ele venceu. Essa questão do pecado, naquela ideia da santidade, ela era muito mais enfática do que hoje. Tanto é que as cartas de George Whitefield eram assinadas no final do seu amigo pecador, do seu irmão pecador. Quem que tem coragem de escrever isso hoje? Qual pastor, qual líder faz isso hoje? Ele escrevia a carta, que Deus abençoe e tal, do seu amigo pecador, George Whitefield. Tinha acabado de pregar para a multidão, ele escrevia isso, entendeu? Então, na verdade, a devocional era essa. Ele também tirava um dia na semana para ver o diário dos amigos. O que Deus falou com os amigos, né? E aí ele trocava informações com os amigos. Tanto é que nessa amizade vai nascer a amizade com o John Fletcher, que é um suíço, né? Ele vai para a Inglaterra, ele se radica como inglês, né? A amizade, o Fletcher foi mentor dele, não tem jeito, né? Tem até um negócio sobre Fletcher que eu não vou colocar aqui ao vivo. Está em estudo de Florin Hoff, né? Uns achados aí interessantes sobre o Espírito Santo. Então, é de Fletcher que ele vai dissimilar também a ideia da inteira santificação, não só dele, né? São várias leituras que ele faz aí. Então, não havia. Não sei se ele tem mais informação, mas ele tinha, que eu posso dizer assim, de sagrado era o horário. 4 da manhã, ele estava nunca, em 55 anos, um dia sequer, ele deixou de fazer isso, né? Um dia sequer. Ele tinha esse período da manhã, que era reservado, e à tarde tinha esse confessionário. Durante a semana tinha umas aulas que ele fazia de alemão, não sei o quê, as línguas originais, que ele estudava. Ele lia no original, né? Também tem isso também. Ele lia no original, tem que pensar nisso aí também. É interessante também, né, Eliseu, que assim, o tema de santidade para Wesley era muito caro, ou seja, era muito importante para ele. Então, para que ele, já que ele tinha a ideia desse tema de santidade muito caro para ele, obviamente isso necessitaria que ele fosse aplicado também na busca da santidade. Hoje, é uma pena, e acho que a gente não vai entrar por esse caminho, merece uma investigação porque o tema de santidade não é tão observado no nosso meio. Não é tão respeitado. Parece que, às vezes, a ideia de santidade se tornou muito aquela ideia mais no sentido estético do que no sentido... Usos e costumes, né? Do usos e costumes, do que no sentido da pureza
de suas intenções, como o Wesley gostava de dizer. Então, esse tema santidade levava o Wesley a ser disciplinado. Isso não pode ser visto de jeito nenhum numa ideia de que o Wesley entendia a santidade como obras, mas entendia a santidade como resposta. Tem que haver. Se o Espírito de Deus habita em nós, é óbvio que necessita uma resposta livre nossa a esse toque do Espírito. E essa resposta é em direção à santidade. Então, tudo que fazemos é uma resposta do toque de Deus prévio no nosso coração, antes de qualquer movimento nosso. Certo, Eliseu? Então, nos leva a uma resposta de santidade. E essa resposta de santidade tem a ver com disciplina. Porque não pode haver um santo indisciplinado. Já imaginou? Alguém que Vou imitar aqui o Newton Júnior. Uau! não pode haver um santo indisciplinado. Não é como. Não é compatível uma coisa com a outra. Então, se você enxerga em Wesley alguém que tem o tema da santidade como importante, é óbvio que você vai ter nessa pessoa também uma disciplina em todas as áreas da vida dele. O que ele pedia para os pregadores leigos? Que com muita relutância, né, ele é influenciado pela sua mãe, não é isso? Vocês me ajudem, que vocês são os especialistas, né? Esse episódio foi assim, o movimento tinha crescido muito e faltou realmente obreiros. Num sufoco daquele, o Maxfield o Maxfield era um cara muito... Tanto é que depois ele sai do metodismo. Ele é tipo um Pedro. Tudo Vale pregou. Alguém contou, ninguém sabe quem falou com o Wesley até hoje, né? Eu sei que ele ficou sabendo que o Maxfield pregou. Ele subiu no cavalo, estava em Bristol e veio naquela... Então, não foi... não. Suzana é que deu uma freada nele. Sim, quando né? ele chegou. Isso, é mas alguém disse a ele que o Maxfield tinha pregado. Não fala quem é. Só pessoal de casa. Gente, olha, o Wesley tem a notícia de que tem um pregador leigo. Isso. Né? E esse pregador leigo estava obtendo sucesso na sua pregação. Exato. E, a princípio, ele fica assim... Em Londres ainda. Em Londres, ele fala, isso não é legal, porque naquele período, pregação de leigo não poderia, só os sacerdotes consagrados poderiam pregar. E aí a Suzana dá um conselho a ele, não, vai lá, veja o que está acontecendo primeiro, depois você toma uma posição. Por favor. Exato. Ele volta rápido para Londres. Porque, na verdade, ali não é nem questão de egoísmo ou de protecionismo do movimento. Não, só ele prega. É porque o púlpito era dado ao cátedra. Mas ele pede algumas coisas que eles deveriam fazer, não é? Esses pregadores leigos. Eu acho que tem umas práticas carta, que né? ele... São 12 regras para os pregadores leigos. Eu não tenho elas aqui agora. Mas são 12 regras. Mas o básico dele é disciplina de horário, disciplina de... Teve uma vez que ele está lá em Londres, os caras foram pregar, eles acordaram tarde. O Wesley não chamou eles, o Wesley foi e pregou. Aí quando ele voltou, os caras estavam acordando. Aí falou assim, não, a gente não conseguiu, a gente veio, cavalgou demais, estava assim, sem tempo. O Wesley falou assim, falta de tempo é desculpa para quem não tem disciplina. Meu Deus. Está anotado lá, está no caderno em cima da mesa dele, lá está até hoje. Falta de tempo é desculpa para quem não tem disciplina. Aí, então ele cobrava muito isso, né? A pontualidade. Outra coisa que é muito bom para o pessoal saber, em nenhum momento o Wesley separou a igreja, o movimento metodista da Inglaterra. É muito importante. Ele fazia os cultos 2 horas antes do culto anglicano, para que não tivesse conflito de horário. Ele dizia assim, faça comunhão na igreja anglicana. Ele só passou a dar a ceia quando os anglicanos começaram a expulsar eles da igreja. Né? Aí começaram a expulsar eles não tinham o que fazer, tinha que dar ceia para eles. Mas ele fazia isso aí. Então, agora, eu posso depois te mandar, na verdade, são 12 regras que ele faz para os pregadores leigos, né? Mas a base é a disciplina, a oração e leitura. Será que são os meios de graça. Nós, pastores brasileiros, estaríamos preparados para cumprir essas 12 regras? Eu acho que sim, pastor. É uma questão de querer, né? Nós perdemos muita herança nessa caminhada, entendeu? Sabe o balão que não vai subindo, vai jogando as coisas, vai jogando fora os pesos? Nós estamos perdendo muita coisa. Só que voando alto sem perspectiva não é bom também, né? Agora, uma pergunta que nós estávamos conversando em off. Pois. Por que a teologia wesleyana ela não é tão divulgada como deveria? Que é uma teologia tão abençoada, uma teologia que também abrange o âmbito pastoral, abrange também o âmbito social, né? Por a santidade. Por que a teologia wesleyana ela não é tão divulgada? Ou é uma impressão minha?
Não é uma impressão, não. Isso é uma realidade. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que falar um pouco a respeito da teologia arminiana no Brasil. Porque nós temos uma evangelização inicial partindo dos grupos batistas, presbiterianos, os congregacionais, depois os metodistas que chegaram. E depois, quando a gente tem aqui a explosão do movimento pentecostal, o movimento pentecostal, que é um movimento arminiano, ele trilhou mais na ideia de avivamento, de despertamento, do que a divulgação e escrita e tradução de livros acadêmicos, Exato, teológicos. Que foi o caminho contrário que caminho contrário dos calvinistas, que fizeram desde o começo eles se preocuparam com isso. Nessa também a teologia wesleyana acabou sofrendo também, por falta de publicação. Não tendo publicação, a teologia ela é desconhecida. Por exemplo, agora no Ceforte e no Instituto Wesleyano de Educação, que está sendo resgatado. Eu não quero aqui ser soberbo ou pretensioso demais, mas eu fui um dos primeiros a apontar e falar, não, essa nossa teologia sistemática aqui tem que ser alterada ou melhorada, vamos dizer assim, para não ofender. Para se adequar mais à nossa linha de pensamento. Para se adequar mais à ideia arminiana ou wesleyana. Então, quando você não tem uma produção acadêmica desenvolvida dentro da teologia, ela não é difundida, ela não é conhecida. E a preocupação mais com o avivamento, com o despertamento, e não uma preocupação acadêmica, prejudicou o conhecimento da teologia wesleyana. Hoje as coisas estão diferentes. Estão mudando. A própria Assembleia de Deus hoje tem feito um movimento acadêmico muito importante, muito interessante. O detalhe também, pastor Coutinho, é que existe uma teologia arminiana, mas ela não tem nome, né? Ela está espalhada aí nos contextos. Que a diferença é que os reformados, eles pontuam, os calvinistas pontuam, e colocam o lacre, ele coloca lá a tarja, coloca a etiqueta. Mas tem muita coisa wesleyana por aí sendo falada por grandes líderes que nem sabem o que é wesleyano. Eles aprenderam lá atrás, reproduziram a mensagem, mas é tão interessante que quando você conversa com um assembleano, né, pentecostal, e se a gente se portar como pentecostal, eles têm uma ideia de que nós estamos imitando a eles. Exato. Quando, na verdade, não. Essa ideia é um fruto da Holiness, né? Exato. É o fruto do movimento Holiness. Que, na verdade, o movimento Holiness vai aparecer na casa do Palmer, né? Ele começa ali, né? Ele começa na casa do Palmer. Como se fosse amigo, né? Do lado do Palmer. O que ele está falando é do início do movimento pentecostal americano, tá bom? Na virada do século XIX para o século XX. Porque o Asbury e o Cook, eles deixaram afrouxar esse lado aí. E como o movimento se estendeu muito, chegou uma época nos Estados Unidos que de 10 americanos, 6 eram metodistas, né? E começou o elitismo, o movimento elitista, que foi que desviou nossas raízes. Mas aí alguns grupos menores falaram, não, peraí, isso não é esse ensinamento wesleyano. Eles começaram a reunir pequenos grupos. E na casa de Palmer tinha essa reunião que era a mensagem, a busca da inteira santificação. Era o tema deles, a busca da inteira santificação. E esse grupo começou a crescer, o movimento começou a se agregar, né, a Sarah, o Walter Palmer, né, e aí começou a nascer os grupos de movimento wesleyano, dentre eles o Nazareno, e outros grupos mais que o Nazareno teve mais ênfase, né? Aí começa o Holiness Church, né? E vem para cá o Gunnar Wingren, ele estava na reunião de Topeka lá, ele foi amigo, ele conversou com o Seymour, mas os assembleanos não falam muito sobre isso. Não vamos dizer que não querem falar. Não é interessante na história, talvez, não sei. Mas é interessante isso aí. Eu vejo a historicidade wesleyana, a teologia wesleyana impregnada em muita gente, só que eles não falam que é wesleyana. Sim. Outra questão também importante foi a falta de editoras. Hoje nós temos editoras tipo a Sal Cultural, mandar um abraço aí para o Eduardo Vasconcelos. Eduardo, a gente vai trazer você aqui, Eduardo. Isso. Um grande amigo da Sal Cultural, o Eliseu. Sim, vi falar. Isso, uma editora maravilhosa, Nazareno.
Sim, sim. O Eduardo é O Nazareno. Vinícius falou comigo dele. Isso. Vinícius Couto falou com ele. Isso, o Vinícius. O Vinícius é eu vou chamar de menino, Vinícius. Né? Vinícius é um expoente hoje para gente que divulga muito teologia wesleyana. Tem a reflexão também que surgiu depois com títulos arminianos, wesleyanos. Então, a falta de editora, a gente teve a CPAD, mas a CPAD, ela, como eu falei, ela se preocupou muito internamente dentro da própria Assembleia de Deus. Então, a falta dessas editoras fez com que a teologia wesleyana, nos meios acadêmicos, não fosse tão desenvolvida ou tão pesquisada. Hoje não, hoje a coisa está invertendo muito, graças a Deus. Quando eu converso com as pessoas e tenho esse mesmo sentimento, Eliseu, quando eu começo a falar sobre a teologia wesleyana, tem esse sentimento, a pessoa olha assim e fala, ué, mas isso daí a gente já está trabalhando. Eu falei, pois é. A teologia deles é arminiana, é Isso wesleyana. wesleyano. A menina é wesleyana. Quer ver dar um exemplo? Aqui, lógico. que poucas pessoas sabem, quem conhece aquela canção, aquele corinho, tô perto do Eliseu, cantar perto do Eliseu é brabo, né? Olha, é uma heresia, mas hein? aquela Vai canção, lá. não importa a igreja que tu és, atrás do Calvário tu estás. Olha, isso é cantado em prosas e versos por aí afora, e poucas pessoas entendem que isso, por detrás, está um pensamento wesleyano ali. Só que é uma leitura liberal que chama comunismo aí. E tem outro lado da coisa também. E eu queria que vocês aqui explicassem se tem, de repente vocês podem dizer que não tem. Existe uma diferença entre arminianismo e arminianismo wesleyano? Ou não existe? Tem. Eu gostaria que vocês falassem. Tem bastante. Lógico, você pode ajudar muito aqui. Não, mas você a pode gente ajudar acabou de muito. conversar aqui sobre a questão da santidade, né? A teologia wesleyana, ela traz para dentro da soteriologia a santidade. Coisa que Armínio parou. Se a gente colocar assim a Ordo Salutis arminiana pura, você percebe que a santidade não está tão... Ordo Salutis é a ordem de salvação, a Ordo né? Salutis é a ordem da salvação. Isso. Eu gosto de falar isso. Como se dá, ou como se percebe a salvação na vida do ser humano. Não que essa ordem não possa ser quebrada por Deus, ou que Deus não possa fazer num estalo. Claro que não. Não estamos falando que é isso. Mas para que a gente entenda sistematicamente a salvação, necessita de entender a ordem que se dá isso. Então, se você tem um primeiro encontro do pecador com a mensagem cristã, o que fez com que esse pecador respondesse sim ao chamado de Deus, ao convite da salvação de Deus? Dependendo da resposta, a gente descobre se o sujeito está no âmbito calvinista ou wesleyano. Você consegue identificar ele, onde ele está. Então, essa ordem, salutis, nessa ordem da salvação, desde o encontro do pecador com a mensagem evangélica até a glorificação final, até o término nisso, que é o céu, o Wesley insere aí a questão da santidade como um caminho que o cristão vai passar. Armínio não trabalha tanto isso. Ele não vai colocar isso como... E aí a gente tem até algumas dificuldades para compreender a santidade dentro de alguns movimentos arminianos dentro do Brasil, porque se jogam para escanteio a tão importante tema da santidade. Então, uma das diferenças é a questão da santidade. A ênfase na santidade. A ênfase na santidade. Uma outra é que para os arminianos a justiça de Deus, para os wesleyanos ela é imputada, para os arminianos ela é comunicada, o que torna menos responsável. Outro ponto é que para o Wesley cair da salvação, perder a salvação na perseverança dos santos, que no caso do calvinismo difere da perseverança, segurança dos crentes. Para a gente é perseverança. Então, para o arminiano, inclusive eu chamo de arminiano ortodoxo, né? Perdeu, acabou.
O Wesley diz o seguinte: o crente só perde a salvação se duas coisas acontecerem. Primeiro, se o pecado não for confessado, e se o pecado tornar-se comum. Então você perde, porque você cauterizou a possibilidade de salvação. Então, Wesley abre essa premissa, não que seja uma ajuda ao pecador, mas ele dá a chance de misericórdia. Sim. Nesse caso, é uma justiça imputada. O Armínio só comunica a justiça, então diz, é isso mesmo, acabou. E o que o Cristo fez por você foi um favor que ele fez. Você precisa saber que ele fez, só comunicando a você que ele fez. Para o Wesley, não. Ele morreu, ele foi substituto. Ele foi realmente o vicário, entendeu? Outra diferença que eles têm é que há momentos que a depravação total para o arminiano ela é parcial. E nós entendemos um pouquinho mais amplo, né? Sem o perigo de cair no pelagianismo e sem o perigo de desviar para o semi-pelagianismo na questão das obras. Tanto é que o Wesley vai fazer a leitura do artigo 9 e 13 de Trento, e ele, quando ele tem aquele debate... Por que ele está sem graça de ir na reunião de Fertelém no dia 24? Por quê? Sabe por quê? Ele brigou. Ele teve uma discussão feia com o Guilherme de Ló, né, lá antes. Porque o Guilherme de Ló, falando do misticismo, não contou para ele essa parte das obras. Que ele fala assim para o Guilherme: rapaz, os caras no navio lá, estavam morrendo, estavam com a fé lá em cima. E como é que é isso? Você não me falou sobre isso? E ele era o cara do misticismo. Então ele briga. Aí é quando... Nesse ponto, o arminianismo dá o nosso, né, a nossa linha, difere. Porque aí o Wesley sai do semi, que seria a questão das obras, que é o Concílio de Trento, né, a salvação pelas obras, que é aí o legalismo. Ele também não vai para o antinomianismo, que torna-se vulgar a graça. Ele assume o compromisso de meio, que ele vai, então, diferenciar com os meios de graça, que é uma pregação que não está nos nossos púlpitos, precisava voltar para os nossos púlpitos. Os meios de piedade e os meios de misericórdia. Isso você tinha que estar no nosso concílio. O concílio, porque foi tocado sobre a questão dos meios da graça. Né? Precisa voltar para os púlpitos. Na ceia, não é? E trabalhamos a ideia da ceia do Senhor como um dos meios da graça. Então, eu estava analisando esse negócio da ceia no nosso movimento, na teologia wesleyana. Me corrija se estiver errado. Uhum. Mas está gravando. Tudo bem, vamos falar aqui, você me corrige. Não, tranquilo. Na minha análise humilde, né, na minha lente humilde, na verdade, nós nos aproximamos, se for ver, eu li todas as institutas do Calvino, nós nos aproximamos na ceia dos calvinistas. Minha leitura, entendeu? Depois você me corrija aí. Para os radicais, no caso do Zwinglio, eles veem a Santa Ceia como memorial. Memorial até banal, memorial, é um retrato. Né? Para os luteranos, que eles agora dizem que não, mas é sim, né? Eles são consubstanciação, quando o elemento tem valor de corpo e de sangue no ato da ceia. Para os católicos é a transubstanciação, quando por todo tempo é o corpo de Cristo que está ali. Para nós é a representação, sai da memória, no caso, da lembrança dos radicais, sai da consubstanciação reformada, sai da transubstanciação católica e vem para a representação que era a ideia de Calvino. Na minha ótica, a melhor pessoa de autoridade de Santa Ceia para mim é Calvino. O que ele fala da ceia, rapaz, é revelação pura. Pena que estragou nele a predestinação. Mas a questão da Santa Ceia... Então, a gente se aproxima dos calvinistas, se aproxima deles nesse momento da Santa Ceia também. Né? Como os calvinistas fazem a leitura luterana das solas, do sacerdócio universal dos crentes, então a gente também se aproxima aí. Eu gosto muito da expressão do Mannoia, que ele fala o seguinte: nós temos um diálogo. Existe a questão da... Olha que sacada desse cara. Tem a questão da parede e a questão da cerca. A parede me divide, eu não vejo o outro lado não me vê, está dividido, acabou. A cerca eu vejo do outro lado, eu aceno, de vez em quando, eu tenho meu limite. Eu dou a mão, aperto a mão de vez em quando, que é a leitura que ele faz entre a reforma e o nosso movimento. Então, por isso que eu falo que o nosso movimento, sem querer de novo elencar a nível de vaidade, ele é totalmente equilibrado nesse ponto. Ele não tem nem para um lado e nem para o outro. Nesse caso, até o Armínio ganhou de graça aí uma correçãozinha. Porque, na verdade o Armínio, tadinho, ele só levantou a bola, os demonstrantes que fizeram toda aquela... Não, foi um trabalho fantástico, né? Eu fui a Amsterdã, eu estive lá em loco, vi alguns documentos. Eu falei, os calvinistas só falavam.
os remonstrantes vai lá em Dort, pega o que eles falam e classifica em 5 pontos. Meu, desculpa aí, cara. Ó, vou explicar a vocês, depois eu vou refutar vocês. Pegou o que eles falavam, fez 5 pontos, criou os pontos calvinistas, depois vai para o Facts, né, faz os artigos arminianos, eles rebatem. Então, nessa pegada, o Arminio também recebeu de graça isso aí, né? Sim. E de Wesley essa correçãozinha desses pontos aí. Interessante, cara. Coisa fantástica. Maravilhoso. Outra questão que o Eliseu coloca ali, que é importante na teologia wesleyana, é a questão da liberdade e responsabilidade. O Wesley trabalha muito essa ideia da liberdade com responsabilidade. Então, você é liberto, livre, e por você ser liberto e ser livre, você se torna responsável. Então, responsabiliza o ser humano no sentido da resposta ao toque divino. Isso é muito bacana, porque já os calvinistas, né, o ser humano não tem liberdade e não tem a responsabilidade em si. Então, dentro da ideia wesleyana, ninguém vai ao inferno, porque Deus o colocou lá. As pessoas vão ao inferno porque optaram por ir ao inferno. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. Pode dar para a gente conversar aqui, mas a graça é preveniente. Né? Exatamente. E isso quebra tanto o supralapsarianismo como o infralapsarianismo. Quebra embaixo. Exato. Então, esse é um ponto importante de uma diferenciação que o Wesley vai trabalhar, que Arminio não trabalha tanto. O Wesley tem uma preocupação com a questão da responsabilidade. Se você observa a soteriologia wesleyana, ela tem essa preocupação da responsabilidade humana quanto à sua salvação. Entende? Não uma ideia de fabricação da própria salvação. Que aí seria pelagianismo, né? Seria o pelagianismo. Que eu fabrico a minha salvação. Mas uma vez que você recebe a salvação, que é absolutamente pela graça, você assume a responsabilidade sobre ela. Você é responsável por ela. Você caminha para Deus. O sinergismo aí, no caso. Sinergismo. Eliseu, você tem vários casos, eu já vi você falar da influência do metodismo, né? De inventores metodistas. Não mexe nisso, não. Fala um pouquinho pra gente aí. Isso é muito fala. legal, cara. Como é que tá o horário aí? Fala. Já era. Não dá, fala pra gente. Meu amigo, não faz isso. Fala. Eu estou lançando um material sobre isso, apesar que o pastor Massolar, da Texto do Brasil, já tem material sobre isso também. Eu, por acaso, minhas pesquisas, encontrei o dele. Mas, assim, a partir do movimento metodista no mundo, na construção da Western Mind, que chama, né, que é o Novo Mundo, que veio no pacote da Revolução Industrial, o Iluminismo, Montesquieu, aquele negócio todo, aí vai no meio dessa galera aí, os wesleyanos que vieram pontuando situações interessantes no esporte, na ciência, na medicina, na eclesiologia, em tudo que você imaginar. Então, são N coisas que você vai vendo ao longo do tempo, né? Na área da invenção, meu Deus do céu, é muita coisa. Já no próprio Wesley já vi algumas coisas. Por exemplo, quando vocês forem a Londres, procure na City Road. Quando chegar lá, tem a capela logo de frente. À direita tem a portinha do museu. Pede para ver os belongs, chama belongs dele. Lá embaixo tem um protótipo do laptop. Por quê? É uma caixa que ele abre a caixa, dentro tem o tinteiro, a caneta e o papiro, o papel, que não é papiro, já era algodão. Aí ele vai caminhar, ele coloca no cavalo, ele cavalga, ele para comer na taverna, num lugar lá, ele abre, ele escreve, tá, faz a tinta e guarda no arquivo. Aquilo é um laptop, tem a bolsa igual de laptop. Ao longo do tempo, né, esses proeminentes wesleyanos fizeram inserção dentro da sociedade em todas as áreas. Educação pública, por exemplo, era uma leitura da Prússia. Foi o rei da Prússia em 1718 que, a Prússia hoje é o sudoeste da Alemanha, né? Ele teve a ideia de ensino público. Não confunda com catequese. A catequese católica começa com a escolástica lá atrás, com os lecionários. Era público, mas não era no sentido da educação. Porque era religioso, a catequese. A escola de Kingswood é uma releitura disso. Quando esse rei faz essa coisa,
1700, na verdade. Desculpa, eu falei. Quando você diz a escola de Kingswood, é aquela que ele... Que ele fundou com o Whitefield. que é interessante isso, gente. O Wesley não funda nenhuma igreja, mas se preocupa com uma escola. Educação, exatamente. Inclusive, a irmã dele, Emília, foi a primeira mulher no mundo a ser diretora de escola, né? Primeira mulher no mundo. Olha só. É. Então, aí esse da Prússia, esse rei da Prússia, ele faz essa leitura da educação pública, tem essa ideia. Quando o iluminismo veio em 1780 e pouco reclamar da educação pública, já tinha 11 anos que a gente já fazia. Na verdade, eles beberam nossa fonte. Eles não falam isso, né? Então, em Kingswood, a ideia foi na verdade, a ideia partiu do Whitefield mesmo, a ideia. O Wesley falou, não, é legal isso aí, vamos pegar isso aí. Ele deu ênfase, né? Eram os filhos dos mineiros, que ficavam à toa na rua e tal, e tal, e tal. Aí criou-se a escola pública. Depois a escola dominical, depois do Reich, a escola bíblica dominical. Porque já em 1780, o Estado assumiu a parte do ensino público sob a influência do iluminismo. Então, vamos lá. O Whitefield, ele tem aquela questão de rua, né? Ele vai para as ruas, e então ele começa muitas conversões, e nisso ele percebe necessidade de educar as crianças, é isso? Sim, ele é de uma família pública. A mãe e o pai dele, em Gloucester, eu estive na casa dele lá, a casa dele é um hotel com teatro, ele tinha artes cênicas, ele fazia imitações. Ele, pai, a mãe, todo mundo é artistas. Por isso que ele pregava diferentemente. Ele tinha umas tiradas. O último sermão dele, que foi em 1770, isso, ele morreu em 1770. Ele fala assim, ó pecadores nécios, se quereis alcançar a salvação, se quereis ó pecadores nécios, se quereis alcançar a salvação sem a graça, é como escalar a lua com cordas de areia. Rapaz, isso é demais. Quando a condessa de Huntingdon assumiu o condado lá onde ela morava e trouxe ele como pregador, ela tinha essa premissa como condessa, a alta sociedade sentava para ouvi-lo, cara. Ele era demais, esse cara. Foi o maior pregador wesleyano que teve. Foi o maior pregador, não teve outro. O Wesley era um grande teólogo e pregador, mas ele foi o cara. Então, os metodistas foram contribuindo assim, a escola pública, né, posto de saúde. Quem me assiste que não foi num posto de saúde aqui no Brasil? Eu vou dar nomes, eu vou dar datas, eu vou dar pessoas. É mesmo? Então, o metodismo está na vanguarda. Criou o posto de saúde. O bispo Tucker, aqui no Brasil, ele veio para cá para cuidar de remanescentes soldados, remanescentes soldados da Guerra Civil Americana, da Secessão, e ele criou ambulatórios para evitar o hospital. Ele criava uma coisa preventiva. Dando nome, Oswaldo Cruz, foi lá, na Gamboa. E olhou e falou, o que é isso aí? Falou, é um ambulatório, isso aqui, que legal. Levou para o governo, ele é ministro da Saúde, ampliou. Hoje temos os postinhos de saúde que ninguém sabe que é nosso. Ideia nossa. Primeiro curso de datilografia, foi lá também. Creche, não tinha, invenção nossa. Playground de criança brincar, invenção nossa. Gente. Libras, primeira, eu te dou endereço, te dou nome, está na história. Não estou inventando isso, entendeu? Você já viu algum elevador com o nome Otis? Otis. O metodista, o Otis que inventou o elevador. As máquinas ceifadeiras, as Millers, é o Miller, que é um pastor metodista. A filha dele, a Mina, casou com quem? Thomas Edison. Olha. A Mina. Thomas Edison, entendeu? As contribuições são N. Os arranha-céus, que você vê hoje, sabe, os prédios, ideia do Otis também. Os elevadores, eu já falei, né, elevador. A questão da ultrassom, a descoberta do Hanseníase, que foi a doutora Eunice Beaver, né? Eunice Beaver. Ela tinha um hospital flutuante, um navio hospital, que atendia 42 países do mundo, das margens dos países, chegava dando... E ela que descobriu, ela e o marido dela descobriram a doença do Hanseníase, que é a lepra. Ela que começou isso aí no mundo inteiro. Ultrassom de bebê, a descoberta da obstetrícia, né? Foi também um metodista que idealizou essa mecânica da medicina aí. O time de futebol de Liverpool, o time de futebol do Barcelona, fundado por nós também, né? É mesmo? São fundação nossa também. Algumas universidades no mundo, tipo a da Pensilvânia, que é uma grande universidade, ela foi fundada por quê? Porque o Benjamin Franklin, que também era o chamado The Methodist Heart, que é o metodista de coração, né?
ele alugou uma sala para o George Whitefield pregar. E aquilo foi tanta gente que virou uma escola. Hoje é a Universidade da Pensilvânia. Eles têm que engolir, chupar essa manga aí, tem que engolir isso aí. Entendeu? O Benjamin Franklin, que foi o chamado metodista de coração, descobriu o óculos bifocal, descobriu o para-raio, o pé de pato, o John Wesley Wright, de 1800 e pouco, descobriu, ele fez a máquina de engenho de cana, filtro de água, né? Ele descobriu o plástico. Olha essa mesa aqui, quanto plástico tem aqui nessa sala. É invenção nossa, John Wesley Wright. Ele fabricava bolas de marfim para sinucas, só que estava devastando na África os elefantes. E um dia ele deixou pingar um química lá e foi atender um cliente, e quando ele voltou estava seco, era um plástico. Ele falou, o que é isso aqui? Ele estudou, inventou o plástico. Todo mundo usa hoje. Foi o metodista que inventou, entendeu? A expressão primeira-dama foi com Lucy, lá, a primeira-dama, foi a primeira metodista que ela tirou tudo quanto era de álcool da Casa Branca e foi chamada a Senhora Limonada, o apelido dela, por causa disso aí, né? Aquele filme Em Busca da Felicidade, o Chris Gardner, né? É totalmente uma história metodista. O Superman, que é ficção, mas ele é uma criação metodista. Ele é criado na igreja metodista, tem até o pastor lá, o pai dela, a mãe dele, a Marta, não sei o quê, eles são obreiros da igreja metodista. É o primeiro Superman, o primeiro super-herói nosso, né? Que deles é o menos desviado, né? O que menos mexe com trevas, essas coisas, né? O Superman. O Snoopy também é nosso. O Snoopy. Bill Gator, porque ele vive, é nosso também. Apesar que ele é da ramificação da Igreja de Deus de Ministério Anderson, né? Tem o Anderson e tem o Crivella, né? Então, essas invenções todas. Aqui no Brasil, a Martha Watts fez a primeira grade acadêmica brasileira. Estou dando nomes. Martha Watts, no pátio do colégio, lá em São Paulo, com o Prudente de Moraes. Ela criou a primeira grade brasileira de educação. Entendeu? E ninguém fala isso. Por quê? Porque não vai dar ibope para tudo, para o movimento. Isso é uma coisa que precisa ser divulgado e conhecido para o pessoal. Está na história isso aí. Porque para ter orgulho de sua tradição, né? A gente tem uma tradição linda, uma história linda, uma teologia maravilhosa. Eu costumo sempre dizer isso, a gente tem mais a contribuir do que a absorver. Não que a gente não possa absorver alguma coisa de fora, mas a gente tem muita coisa para contribuir aí pela nossa história. Os jovens, então, precisam conhecer tudo isso. E o que é bonito nisso tudo, pastor Eli, é que nenhum deles reclamou para si isso. Depois sou metodista, eu fiz isso aqui, eu sou. Nenhum deles, cara. Eles estavam na sociedade, os Carpenters. Hello, Mr. Postman, metodista. Willie Nelson. E o Always on My Mind, ele é metodista. Esse pessoal, tem uma que está meio desviada, que é a Beyoncé, mas é filho de pastor metodista também. É mesmo. Willard Clinton. Vamos orar pela Beyoncé. Então, veja bem, eles fizeram tudo isso, e mais uma vez eu falo, isso não é vaidade, não estou promovendo o nome da igreja, do movimento, pelo amor de Deus, é porque a minha história, eu não vou negar a minha história, eu tenho um avô, eu tenho um bisavô, eu estou contando a história deles, só isso. Então, eles fizeram tudo isso, e tem muita coisa, pastor, é muita coisa. Só Prêmio Nobel da Paz foram 13 Prêmio Nobel da Paz, só Prêmio Nobel. Estadista, entre reis, rainhas e presidentes, 36 no mundo, metodistas, entendeu? Então, agora o que eu acho bonito é que eles não divulgaram isso. Eu sou metodista, fiz isso aqui. Não, eles se inseriram na sociedade, criaram as suas coisas, abençoaram o mundo. A nossa contribuição não é só no evangelho, na missiologia, é também na educação, é também na sociedade, como está se vendo aí, entendeu? Eu tenho uma praça lá em Ribeirão Preto, Praça John Wesley. E eu falei com o pastor Nilton, que está lá, até preguei lá agora, eu vou criar um QR Code para colocar na praça. Por que a Praça John Wesley? Conheça a nossa história e como a nossa igreja ajudou o município. O cara bater lá, vai vir elevador, Dia das Mães, a Ana Jarvis, né, criou o Dia das Mães, né? E posto de saúde, escola pública, elevador, ultrassom, vai embora. A lista é enorme. A pessoa vai dizer, o que é isso, rapaz? Como é que pode? Eu estava lá em Rondônia, pregando no Congresso Metodista do Brasil, e o prefeito estava lá, o prefeito. Aí eu aproveitei a deixa, né? O prefeito está aí, Sua Excelência. Eu falei, Sua Excelência, estou muito feliz de poder ser parceiro do senhor na prefeitura. Ele olhou para mim assim. A nossa igreja é uma grande parceria. O senhor tem elevador aqui? Tem. O senhor tem para-raio? Tem. Escola pública? Tem. Posto de saúde? Tem. Fui falando, pá.
Falei, pois é uma contribuição nossa para o seu município. Falei, mas é tudo de vocês. Falei, é que o povo aí não sabe que é nosso. Mas tudo bem, mas eles também não foi o sentido nosso. A gente quis servir a comunidade. E Deus usou dessa forma esse povo, né? Lindo, 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 lindo. Que coisa muito legal, né? Que coisa. Pastor Eli, quer falar também mais alguma coisa em relação a isso? Não. É só dizer que isso é muito bonito e é muito bom ter essa oportunidade para divulgar um pouquinho. Isso é só um pouquinho. Até a Coca-Cola, rapaz. John Pemberton e Elsa Glander. Até a Coca-Cola. A única coisa ruim que a gente inventou foi isso. Por que, na sua opinião, isso aconteceu? John Wesley ele incentivava o estudo? Por que essa influência, na sua opinião? Primeiro, pastor, a sociedade britânica era assim. Não é mérito do Wesley e do metodismo. Ela já era assim. Porque tanto ela como outros movimentos também têm essa contribuição, né? Segundo lugar, era a ênfase do metodismo. A leitura, o crescimento, era a ênfase. Cara, não havia uma capela metodista sem um anexo de educação, meu irmão. Não havia isso. Os caras pensavam em escola logo em seguida. Pela escola evangelizavam. A Ana Ball, em 1773, ela começou a escola dominical. O Roberto Reich, o pessoal dá louros para ele. Tudo bem, ele padronizou, ele tem essa contribuição, vamos aplaudir, vou tirar o chapéu. Mas não foi ele, meu irmão. Ele não é pai de escola dominical em lugar nenhum. Ele é o oitavo a mexer com isso. O oitavo. Antes dele teve 7 que mexeram com escola dominical. Está na história, ou então rasga a história. Então, assim, o que eu acho bonito é que eles, naquela época, você precisa ver, cara, ainda está hoje lá na parede um quadro de Wesley dos Obreiros, colocando horário que chegou, horário que... Naquela época... Veja bem, a questão de passar roupa. Não tinha fé para passar roupa. O Wesley inventou as invenções dele. Rapaz, ele inventou uma tábua que ele descobriu que a atmosfera tem peso. Então, a tábua puxava, você esticava a roupa assim, no outro dia estava tipo passada. Entendeu? Era comum. A igreja da capela da fundição tem os bancos e do lado tem um banquetinho que você puxa assim. Quando enche a igreja, você senta na banquetinha. Aí perguntaram para ele... Não, ele avisou, eu mandei colocar esse puxado para sentar, para que vocês saibam, quem quer sentar confortável chega cedo. Quem não quer fica desconfortável. Para você ensinar. Isso tá é uma correção. Mas isso aí a gente poderia adotar, né? Uma correção. Hoje a gente põe cadeira, né? Então, assim, o que eu acho legal é que já havia, pastor, já havia essa ênfase e Deus respeitou esse legado, essa predisposição desse pessoal, entendeu? Por isso aí. É o que Miles Monroe falava, né? O homem só se completa quando se esvazia. E para se esvaziar, ele tem que encher, ele tem que ler. E eles faziam isso, porque eles liam muito. Outro dia me questionaram, não lembro onde é que foi, me questionaram sobre os escritos do Carlos Wesley também, que ele escrevia muito, né? Mas como é que ele... Pois é, ele escrevia na linguagem, ele lia o original. Você quer discutir com esse cara? Não dá. Não dá, meu. Não tem jeito. Uma pergunta, talvez eu vou fugir aqui, mas eu queria perguntar. A gente sabe que tem também, o movimento metodista tem uma área de inologia, né? Charles Wesley, né? Você foi influenciado, de alguma maneira, na sua questão de composição ou de influência de Charles Wesley na sua vida como compositor, ou não? Não. Foi uma... Como é que chamaria? Foi uma sequência da vida. Embora, pastor Coutinho, veja que o Asaf Borba, ele, nos anos 80, nos anos 90, 70, final de 70, começo de 80, 90, ele e o Dom, né, foi o que Deus usou aqui no Brasil. Meu Deus, as canções, a gente cantava todas elas, né? Jesus em tua presença, cada hino. E eu sei que foi pago um alto preço. Ele é wesleyano, ele se converteu na igreja Wesley de Porto Alegre, né? Na sequência, dos anos 90 até 2000, Deus me dá a oportunidade de escrever canções que o país canta. E agora temos o Anderson Freire continuando. Quer dizer, o legado wesleyano inológico, ele continua... Parece que é uma resposta profética de Deus. Porque lá atrás eu tenho o Carlos Wesley, eu tenho uma gama de compositores, né? Inclusive o Bigator, que fez esses hinos todos aí que a gente canta, é também de origem wesleyana. Quer dizer, acho que Deus deu esse legado, né? Deus honrou esse legado aí. Então, a inologia nossa ela é muito forte. Eu tenho até uma matéria que eu dou no Nazareno sobre as bases bíblicas wesleyanas da adoração, né?
E lá nós falamos da Inódia, também tem a Inódia. Tem a Inódia, são duas coisas, a Inódia e a Inologia. A Inódia são coleções. O Wesley, em 1754, lançou os inários, né? E ele também compunha, tanto ele como o Carlos e outras pessoas. O Carlos não escrevia música, quem escrevia era a Sarah Guene, que era a mulher dele, que escrevia música, né? Ele só tinha, ele pegava o alaúde, o craviola e falava, bem, anota aí. E ela escrevia a música, à noite eles passavam para a igreja. E o povo lia a música. Eu acho que você falou uma coisa que é bonito até da gente pensar e a gente valorizar a questão uma palavra profética, uma palavra de bênção sobre o nosso legado. Então, porque você tem lá atrás Charles Wesley, você tem aqui no Brasil, na Igreja Metodista Wesleyana, duas figuras, como você, como o Anderson. A gente tem que dizer que isso é um legado e um presente que Deus nos deu. Continuação profética, eu acho. Né? Exatamente, uma questão profética. Continua esse segmento. Eu acho que isso deve ser valorizado, Coutinho. Às vezes a gente não fala sobre isso. Mas sabia que o Silmar também compõe bastante, o Silmar? Silmar, né? Os corinhos. Silmar Coelho. É muito corinho dele, muito bom de se cantar. O Biratã de Paula, que já faleceu, era nosso cantor também. O Geovaldo Esquerdo chegou a lançar muitos cantores nossos. Aquela... Ih, rapaz, tem muita gente. Se for mexer, tem mais gente aí. Lembrando que o Gerson Costa foi o primeiro wesleyano a gravar um compacto disc. Mesmo? Na pré-história, É mesmo? Bacana isso. 1973, concorreu com o Antônio Marcos, né, naquela época. É mesmo? Ele lançou um compacto. A música dele era assim, ó. Os cientistas foram à Lua, outros querem ir a Marte, eu também quero ir além, morar no céu com Jesus. Eu dou glória a Jesus, pois é digno de louvor. Ele é o meu rei redentor, que me deu a salvação. O Gerson Costa, ele é... Eu acho que deve ter entrado lá assim, somos não? Ele tem que ter Ele está. Eu não sei se tem esse detalhe, eu não lembro agora, mas ele está lá. Eu acho que não. Ele é o primeiro wesleyano discófilo. E ele está na estrada. Um abraço, pastor Gerson. Está na estrada novamente aí, ó. Aquilo é Highlander. É Highlander, é verdade. Ele com sua esposa está aí, ela na sanfona, na acordeona. Ele, e ela no violão, né? Eu tinha 6 anos de idade, meu pai chegou do concílio com esse compacto. O Gerson fazia sucesso, cara. Só tinha ele também. Compacto duplo. Meu amigo, a vontade, eu não sei como é que nós estamos aí, né? Mas a vontade é de ficar mais. Você não tocou na via paralela, meu irmão? Pois é. É o bambam do negócio. Pois é. Mas eu acho que dá para a gente só fazer aqui. Então eu vou fazer essa pergunta. Dá não. Não vai dar tempo. Rapaz. Vamos deixar para um próximo podcast. Vamos gravar um outro podcast. Depois, né? Só sobre via paralela. Só sobre, dá um podcast. E eu queria muito, porque aí sim a gente começa a falar de teologia. Muito lindo o bacana. negócio. Deixa o pessoal de casa com água na boca, né? Água na boca. Olha, não perca não. Via paralela, a gente vai gravar sobre isso. Para a gente fechar, tá? Eu sinceramente... Eu só queria pôr uma coisa aqui. A via paralela eu levei para a discussão acadêmica no da Corso Filho, César da Corso Filho, que é o Seminário do Metodista Brasil. Levei para... A Nazareno colocou 260 educadores aqui em Nilópolis, fechado, só reitores, professores. Eu discursei 4 horas com tudo que eu tenho, fechado, não foi gravado. E a academia, em nenhuma das 2 academias houve qualquer tipo de repressão à minha tese. Gente, quando eu tive conhecimento desse trabalho do Eliseu, eu virei para o Eliseu e falei assim, Eliseu, se você conseguir realmente isso aí que você está falando, eu falei, cara... Não, o Vinícius Couto, eu posso falar aqui porque a Nazareno está lançando um livro, não sei se é como Assim Somos, é uma coisa parecida, que tem verbete, um dicionário Nazareno. O Vinícius me pediu o verbete da via... Ele colocou o verbete da via paralela lá. Oi, cara. Está inserido na enciclopédia Nazareno. Quer dizer, não tem... Assim, eu não quero provar... Pastor, eu não quero provar nada. Eu estou elencando um assunto e eles estão olhando e dizendo, não, tem sentido. Porque, rapaz, eu estou com nomes, eu estou com datas, estou com locais e documentos. Não tem como alguém dizer que não.
E eu também não quero provar nada. É porque eu desconfiava com o Wesley que ele era menos católico que os outros. Ele era menos reformado, ele era menos luterano, ele era menos calvinista. Gente, tem um porquê. É quando você vai ver, é outra via, é outra via. A gente sai de Jerusalém e vai direto para os celtas, lá e vai embora. Entendeu? Ou seja, o movimento metodista teria acontecido mesmo se não houvesse a reforma. Exatamente. Exatamente. É forçoso falar isso, mas é a verdade. Porque para nós não teve nenhuma contribuição, a não ser as contribuições que eram dignas de se ter. Por exemplo, as solas, a gente pegou não, está dentro. As solas, a sacerdócio universal dos santos, né, dos crentes, a justificação pela fé, que é o mais importante aí, entendeu? Tudo isso aí. Lembrando que quem leu o prefácio lá, no 23 de maio, 24 de maio, né, foi um luterano, né? Porque os moravianos eram luteranos. Eu estou na caça de saber quem foi o cara. Rapaz, esse cara que leu esse prefácio, ele tinha que aparecer mesmo. Tinha que aparecer, ele toca num rapaz que está lá dentro, o coração se abrasa. O Wesley se levanta dali, pastor, com tanta graça. Foi tão maravilhoso que ele saiu dali. E 18 rapazes acompanharam ele. O Carlos estava doente, o Carlos estava tendo uma constipação muito forte, estava doente. Quando o Wesley entrou, o Carlos falou, I see the bright in the face. Eu vejo um brilho nos teus olhos. O que foi? Carlos, eu encontrei algo tremendo. E começou a testemunhar. O Carlos foi curado na hora e fez uma música. Rapaz, é lindo. Eu tenho que ver que a gente não conseguiu achar quem é esse cara, esse que leu o texto. Gente, só para explicar, o que o Eliseu está falando é aquela experiência que vocês conhecem, de 24 de maio de 1738, onde ele tem uma experiência que é conhecida como a experiência do coração abrasado. Alguém estava lendo o prefácio Romanos, né? Exatamente. Escrito por Lutero, quanto à carta aos Romanos. E essa leitura toca no coração de Wesley. Ele tinha vindo do navio, eu estava assustado com o que aconteceu no navio, tinha discutido com o Guilherme de Ló. Naquela manhã. Ele era responsável por aquela comunidade, ele e o Peter Boller, e o Philip. Ele escreve um bilhetinho, fala, não vou à reunião hoje, não estou legal. O Whitefield ia passar por aí e levar para ele o bilhete. Ele estava chateado com o Guilherme, por causa dessa parte da salvação sem as obras, né? Que o Guilherme era mentor dele, né? E foi um dos pais do misticismo, né? Se não foi o pai, né? Sim. E aí ele está revoltado. Quando ele chega na reunião, aí o irmãozinho, cara, o irmão, levanta aí, por favor, lê o prefácio de Lutero. O cara atinge o coração do homem no meio, que vai trazer um movimento ao mundo inteiro. Rapaz, você não tem ideia. Esses cultos que você vai que não tem ninguém, que você prega lá, você acha que não é não, cara. Deus pode estar tocando em alguém que no futuro vai ser uma grande... A semente é plantada. A semente é plantada. Com certeza. Boa. Só para a gente ter... O Eliseu está tocando uma questão aqui que é muito importante, o Coutinho. Nesse mundo pragmático que a gente está. Exato. Valorizar uma reunião, uma pequena reunião, singela. Exato. Poucas pessoas, mas entender que Deus pode extrair dali coisas maravilhosas é muito importante. Amém. É verdade. Glória a Deus. Gente, que coisa, que papo interessante, que bênção. Pastor Eliseu, nós temos que fazer mais, Esse via paralela já aguçou todo mundo aí. Ó. E deixa eu falar uma coisa, só para a gente aqui, já terminando, como que eu começo a estudar sobre metodismo? Quais seriam os passos? Eu sei que tem um diário de John Wesley, né? Esse livro você encontra na Amazon, né? O diário de John Wesley. Que mais tipo de literatura vocês orientariam no Brasil para o rapaz, a menina que está aqui nos assistindo, a jovem, e quer estudar, quer saber mais sobre a nossa teologia wesleyana, né? Nós temos o Assim Cremos, que é o nosso manual de doutrinas, né? O que vocês recomendariam? Olha, hoje, graças a Deus, como eu falei, tem muita coisa nova chegando aí. A Sal Cultural tem feito um trabalho bacana de tradução de teologia, desde história e a teologia sistemática. Tem uma teologia do amor, da Mildred, que é muito bacana. Então tem muita coisa boa aí chegando. Mas eu acho que as leituras básicas ainda continua sendo aquele livro do Lelièvre,
Acho que é uma boa leitura básica. John Wesley, Vida e Obra. John Wesley, Vida e Está Obra. fora de catálogo. Mas ainda encontra em sebo, né? Você consegue lá na estante virtual. Eu tenho o Fitch. Hã? Ninguém tem, o Fitch. É mesmo? Eu tenho o Fitch original. Página amarela, 500 pedaços, 1.800. Aí. Rapaz, A outra é a seguinte, a outra Aqui. dica que eu dou, faça uma visita à biblioteca de Eliseu Gomes. Ô, Lili, o Fitch, sabe o que ele tá? Isso não é leitura de agora. O Fitch é, século passado. Eu tenho lá uns 3, 4 capítulos, o expulsando demônio. Expulsando demônio. Perfeito. Cantando, tá? Perfeito. Esse aí vai ser cantando, ele fala. mesmo? Não. Lá o diário fala, a pessoa em convulsão, gritando, horrorizada, o Wesley chega e fala, esse cantaremos. Ele canta, o demônio sai. Entendeu? Eu tenho Por isso que ele usa essa argumentação naquela carta que ele escreve ao Dr. Middleton, Sim. dizendo acerca de expulsar demônio. Ele fala ali acerca de falar em línguas, ele diz acerca de expulsar demônio, ele fala sobre cura divina. Exato. Teve um período que eu tive a oportunidade de falar acho que foi numa atualização teológica, se eu não me engano, eu acho que sim, e que eu toquei nesse assunto e mostrei também documentos interessantes, principalmente baseado nessa carta ao Dr. Middleton, sobre acusações que recebemos anteriormente. Graças a Deus isso está sarado, mas recebemos acusações de que oração por expulsar demônio, cura divina, não pertenciam ao metodismo, quando, na verdade, Wesley já fazia isso. O que eu faço com o dia 1º de janeiro de 39? Exato. O que eu faço aquilo lá? E o que foi aquilo, senão o poder de Deus manifestado? Peraí. Não, o problema é que naquela época a leitura do Santidade era muito prepotente. Você falar assim, o cara está falando língua estranha. Eles não escreviam isso. Mas o Fitch traz... E eu descobri que o Fitch é escondido pelo movimento. Que tem uma ala metodista que ela é liberal. Sim. Progressista. Isso é um problema, né? Nós temos. Temos. Eles escondem isso. Só que esse é um grande problema. Esse é um grande problema no metodismo. Aí, por favor, quando nós estamos falando de metodismo, não estamos falando do Brasil. de igreja. Estamos falando do movimento metodista. Deixar bem claro. Que é a questão do progressismo. Coutinho, respondendo a sua pergunta, para começar a estudar o metodismo, a melhor coisa que faz é estudar testemunhos históricos. Teologia a pessoa pode ficar muito tensa, né? Começa com historicidade, testemunhos, argumentos, artigos, coisas que aconteceu durante a caminhada, como Deus usava eles, né? Acho que isso é legal. Tem muito material hoje em PDF também na internet que você consegue. Site metodista Vila Isabel, né? Isso. Mas vai no meu tem muita coisa lá. Sim, então. Fala o seu aí. www.eliseugomes.com.br. Glória. Vai lá, gente. E agora estou estudando uma forma de você ter um pagamento anual, que é coisa de R$20, cara. Não paga nem provedor. E você tem acesso a todo o material. Tem vários livros lá. Inclusive, no livro está aí, o Poder do Abraço, né? Está ali. Lá também você pode receber digital ou em casa. Vai lá. E tem muita coisa lá, muito artigo lá. Marca aí, gente, www.eliseugomes.com.br. Vai lá, faça essa visita. E a via paralela também, né? O seu livro. Então, né? eu editei, ele vendeu, mas eu tirei do ar porque eu consegui mais coisas. Poxa, e eu não tenho esse livro, hein? Eu tenho que comprar esse livro. Eu vou voltar ele. Eu vou acabar de mexer nele agora, eu vou voltar. Porque eu segui coisas mais... Eu conheço o cara que fez o prefácio lá, né? Se você não tirou... Mesmo. Eu ia falar agora. O Coutinho fez o prefácio do livro. Ele já leu o livro, Já li. Eu consegui mais coisa, rapaz. Já está com 340 páginas. 340 coisas, não sei o que eu faço mais. Vamos fazer essa propaganda no Via Paralela. Fala aí, Eliseu, para a gente já terminando, já deixando as considerações finais, né? Que a turma aqui está cansada e com fome. Amém. Né? Eu quero agradecer aí o Rodolfo, Sandra, tá? A Adélia também que está aí, né? Ela é a diretora. Quero agradecer a equipe técnica que está conosco aqui, tem feito com muito carinho, né? É um prazer estar com eles aqui. E as considerações finais, né? Teve um dia, numa dessas podcasts, né? Eu estava falando, passei para o Eli, o Eli estava falando, eu tomei a palavra do Eli, passei para o outro, eu assistindo, eu falei, aí liguei para ele, falei, Eli,
Você me perdoa, porque eu tomei sua palavra, não te retornei, né? Mas a gente é amigo, né? A gente está aqui entre amigos e irmãos, né? As considerações finais, vai terminar com o pastor Eliseu, mas pastor Eli, Amém. Eu queria mais uma vez agradecer aqui o Eliseu. Eliseu, eu queria fazer esse testemunho público aqui de que você é alvo de minhas orações, oro mesmo Obrigado, pela meu sua irmão. vida, porque você para nós é um ícone, uma referência, é verdade. Não só pelas suas canções mexe com a igreja, né? A gente passa um tempão assim sem tocar o Ministério do Louvor, quando pega uma, Glória a a Deus. igreja, né? Ela O Senhor é bom. se emociona e começa a ter aquele movimento bacana. Então, eu queria aqui agradecer, e você, como eu disse, você é alvo de nossas orações mesmo de verdade, não somente pela essa questão artística ou do cantor Eliseu, mas por aquilo que você é e pela sua paixão por esse tema, que é o metodismo, o movimento wesleyano, e você representa muito. E eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa para contribuir para a nossa denominação, para o nosso Instituto Wesleyano. Você tem muita coisa para contribuir. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus Obrigado a abençoe vocês sua pelo vida. carinho. Misericórdia. Eliseu, Sim. considerações finais. Eu quero agradecer, Coutinho, pela oportunidade e parabenizar aí pelo podcast, né? Porque isso aí é uma ferramenta excepcional. Eu tenho certeza que o Wesley, Charles, o Milgram, o Ingram, o Fletcher, todo mundo ia usar isso aí. Com certeza o Clube Santo ia usar Clube isso aí, Santo. essa ferramenta aí. Então, eu estou feliz pela oportunidade que Deus me abriu de ir para a Inglaterra. Até então, né? Tá tudo certo. E vou pastorear lá em Oxford mesmo. Tem uma igreja em Swindon. E vou lecionar teologia, né? A teologia para mim é um campo ainda não é totalmente ainda dominado. Historicidade para mim é mais fácil, né? A cueca de Wesley tinha 2 botões do lado e 2 do outro, né? Sapato 35, 36. Então essas coisas assim. Então, agora teologia é um campo, você sabe, né? Todo dia está se renovando. Mas eu vou tentar fazer isso, eu vou buscar esse mestrado lá. E quero deixar minha gratidão profunda, pastor. Quando eu estou aqui no podcast, eu acho que isso é uma grande oportunidade para mim. Recebo com muita humildade, com muita alegria. Isso aqui vai ficar na minha vida por muitos anos, né? Como lembrança. E estou à disposição, na hora que precisar, via paralela. Bom, eu vou viajar agora, não sei quando é que eu volto. A gente pode fazer talvez online, não sei. Online. Podemos fazer Mas sim, vamos fazer. É um negócio interessante. Muito obrigado pelo carinho. E todos que estão assistindo aí e ouvindo, Deus abençoe cada um. Amém? Amém. Esse é mais um podcast, né, do Instituto Wesleyano de Educação. A gente aqui não é profissional, né? Nós somos pastores, exceto o Eliseu, que é fera, Não, né, do andar de nós cima. somos promissionais. Né? Mas nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo, para servir aos irmãos. E é um prazer poder participar de um podcast desse. Né? Eu assim fico agradecendo a Deus pelo privilégio de conviver com vocês e com essa equipe aqui. Tá? Que Deus abençoe sua vida, que você possa procurar mais informações a respeito do metodismo. Corra atrás, vale a pena. Que Deus te abençoe.